Aí, minha galera irada, vamos começar mais uma aula especial para você? Bom, na aula de hoje falaremos sobre geologia, é nossa aula de geologia 2. Marcelo, o que nós vamos falar nessa aula? Nós vamos concentrar os nossos estudos, principalmente na questão dos terremotos e do tsunami. Para entender isso, a gente tem que entender um pouquinho da teoria da deriva continental de Wegener, uma teoria aí do século XX, onde ele falou sobre a separação dos continentes, um dia foram unidos e se separaram. No começo ele foi ridicularizado, depois conseguiu provar a sua teoria, obviamente pela junção, pelo encaixe perfeito que se dava, mas mais precisamente pelos animais, pelas plantas, pelas coincidências, pelos minerais, em comum, por exemplo, no Brasil e no continente africano, as mesmas espécies. Então, com isso, ele conseguiu comprovar a sua teoria da separação dos continentes. Como é que se deu isso? Veja na imagem animada aí. Então, quando eram unidos, disse nossa aula de Geologia 1, eles eram unidos, era chamado Pangeia. E claro, devido à força interna, começou a haver uma separação. Nós vimos isso na aula de Geologia 1 também. Na astenosfera, movimento convectivo fez as placas tectônicas se afastarem. Elas continuam se afastando, já veremos sobre isso. Algo bem interessante nessa imagem que eu vejo é essa porção aqui, Veja comigo aí, A Índia desprendendo e colando lá em cima na Ásia. Esse movimento da placa indiana colando na Ásia vai dar origem aluneirado ao Himalaia, a cadeia do Everest. Vamos lá então? Tá, como é que funciona isso, Marcelo? Isso funciona através desse processo. Então nós vimos na Geologia 1 as partes internas do planeta, desde o núcleo externo, o manto e o manto superior, que daí nós temos a astenosfera, que faz esse movimento convectivo e faz as placas tectônicas se afastarem ou se aproximarem. Para poder entender esse processo das placas, tem que saber que elas estão em constante movimento, elas não ficam paradas em movimento e geram tremor. Elas estão se movimentando constantemente e se separando constantemente. Nós temos aqui esse mapa do planisfério, como você pode ver aí, a separação em centímetros em média de cada uma das regiões. Tem regiões aí que chega a separar 15 centímetros todos os anos. Outras áreas com 10, com 5, com 3, depende, claro, da região e da força interna que existe, mas elas estão separando constantemente. Segue lá, Marcelão. Beleza, chegamos nessa imagem que vai explicar para você como que são gerados os agentes internos. Lembra da outra aula que eu falei para você sobre agentes endógenos e agentes exógenos? Vamos revisar um pouquinho. Os agentes endógenos são os internos, os agentes formadores do relevo. Então aqui nessa imagem nós temos aqui a placa oceânica deslizando por baixo da placa continental. Ela é mais pesada, desliza por baixo. Então aqui vão gerar os três agentes endógenos, que é o que, Marcelo? Que é o tectonismo, que é o próprio dobramento da placa, que é o vulcanismo, esse processo que é gerado, e também o abalo sísmico. Então essa área de contato, anote aí, aluminado, é chamado zona de subdicção, beleza? Então nós temos aqui uma zona de subdicção, que é quando uma placa tectônica desliza por baixo da outra, e essa área de contato vão gerar ali os agentes endógenos que nós vimos agora. Vai lá, Marcelovski. Continuando aqui, tem que entender também que até repórter fala essa informação errada. O epicentro, quando fala em terremoto, a primeira notícia fala o epicentro foi em tal local. E tem repórter que fala que o epicentro é onde é o foco do terremoto. Tá errado isso, O epicentro é onde o terremoto foi sentido lá na superfície. O foco do terremoto é chamado de hipocentro, tá? Então vamos apagar isso aqui que já falamos aqui, hipocentro. Tá? Hipocentro é o foco do terremoto e o epicentro é onde ele foi sentido na superfície. Então temos aqui todo o movimento lá das placas. Hipocentro formou através das ondas sísmicas, chegou na superfície e aí nós temos lá o que, Marcelo? O epicentro. Tranquilo? Vamos lá, continuando aqui a nossa explicação. Para medir um terremoto aglomerado, nós temos, claro, que entender as medidas utilizadas, que são duas medidas utilizadas. Quais são as medidas, Marcelo? A primeira e mais famosa, que você vê sempre e deve conhecer bem, é a escala
Richter. A escala Richter ela é feita através, né, de um aparelho chamado sismógrafo, que vai fazer todos os cálculos através de logaritmo na base 10. Ah, Marcelo, é aula de matemática agora? Não, aluno irado. Agora é apenas para você não cair em pegadinha aí. Tá? Qual tipo de pegadinha, Marcelo? Falar, por exemplo, que um terremoto 7 ele é levemente superior que um terremoto 6. Muita gente pode achar, 7, 6 é pouca diferença. Não. Se é logaritmo na base 10, é 10 vezes a força. Então, esse aqui, 1, vou botar que a força é 1. O terremoto 1 tem força 1. O terremoto 2 tem 10 vezes a mais que esse, tem 10. O 3, 10 vezes a mais que esse, tem 100. O 4, 10 vezes a mais que esse, tem... Então, assim, tu vai sempre, claro, né, 10 vezes a intensidade, então não é levemente superior, é muita diferença, tá? Isso já caiu em vestibular, quando em 2010... no vestibular, em 2010 apareceu lá 2 terremotos, um no Chile e um no Haiti. O do Chile ele foi mais forte que o do Haiti, mas o do Haiti morreram, né, milhares de pessoas, mais de 100 mil pessoas. E o do Chile morreram, né, quase 1000 pessoas. E a questão, ela falava que o terremoto do Chile foi levemente superior, isso deixou aquela frase toda errada. O resto da frase está tudo correto, mas aquele detalhezinho deixou errado. A gente vai cercar aí para você saber que de um grau para o outro é 10 vezes maior força. Pense em dinheiro, né? Tu tem R$1.000, a pessoa tem 10 vezes mais, a pessoa tem 10 mil, tem muito mais dinheiro que você. Então essa escala Richter, né, ela vai de 0 até 10 graus, tá? Então ela vai sempre lá mostrando aqui nessa tabelinha que você está vendo aí na tela aí, toda a questão do poder de destruição, beleza? Então terremotos, claro, até na faixa ali de 2 graus, nós temos poucas consequências, né? 2, 3, 4. Agora acima de 5 graus já começam, né, alguns danos a ser ali mais intensos, danifica prédios, né? O terremoto 6, se cair em áreas populosas, pode gerar grande destruição. Obviamente que os grandes tremores que acontecem todo ano, acima de 7 graus, já tem um poder de destruição maior. Então aqui na imagem também que você está vendo aí, o sismógrafo, né, mostrando aí toda a potência, né, dessa intensidade, dessa energia que foi liberada pelo tremor. Mas fique atento, porém no Brasil tem terremotos sim de pequena magnitude, já tivemos terremotos acima de 6 graus na escala Richter, que é um terremoto aí, né, já com maior intensidade no Brasil. O que explica os terremotos no Brasil, aluno irado, é esse processo aqui que eu vou fazer para você. Pensa bem, você joga uma pedrinha, né, eu gosto de usar esse exemplo porque ele é muito prático, lá numa lagoa, pum, aonde está próximo à lagoa, beleza, nós temos maior ondulação ali, porém elas vão continuando sendo propagadas até o canto lá da lagoa, chegam bem pouquinho, quase nada, mas chegam. Então isso também é um dos grandes fatores do terremoto no Brasil. Então, né, nós temos terremotos aqui no encontro da placa, e isso vai gerando abalo sísmico, que vão chegando sim lá no Brasil. E o principal fator anunciado são as falhas geológicas. O que são falhas geológicas? São rachas na crosta, então elas vão se acomodando e vão gerando pequenos tremores. Beleza? Tranquilaço? Então tem terremoto sim, apesar da Cláudia Leite lá cantar na sua música aqui não tem terremoto, tem terremoto sim, beleza? Então aqui ó, o pior da história em 55, 6,6 graus na escala Richter. Há um detalhe importante, a região nordestina foi a região do Brasil que mais tem registros de terremotos. Aqui nós temos a escala de Mercalli. Ela não é muito utilizada, mas sim é uma escala que aparece em vestibular, não com tanta frequência como a escala Richter. A escala Richter mede a energia liberada. E a escala de Mercalli, ela mede a consequência, né? Porque, como assim, Marcelo? Ela não tem nenhum aparelho. A escala de Mercalli é medida em números romanos, de 1 a 12, e ela mede, como eu falei para você, a consequência. Como assim a consequência, Marcelo? De 1 a 12 aqui. Então, por exemplo, se eu tenho lá um terremoto, né, que provocou o pânico na população, produzem leves danos de edificações, caiu chaminé, mobiliário pesado foi deslocado, então ela é classificada como terremoto classificado na escala de Mercalli 6, considerado um terremoto forte. E assim por diante, como você pode ver na tabela. Continua aí, Marcelo, beleza. E os terremotos, como tem que saber que tem terremoto todo dia tem terremoto. A área que tem mais tremor é chamada Círculo de Fogo do Pacífico, e a área que tem mais terremoto. Mas nós temos tremores todos os dias. Então tu vem aqui comigo nessa tabela olhando aí, ó, micro terremoto, né, que é até 2 graus. Então nós temos lá, não se sente, tem 8.000 por dia. A pequeno tremor, né, geralmente não se sente, mas é detectado mais de 1.000 por dia. Então só esses dois no micro e no pequeno tremor ali, nós já temos ali
quase 10 mil terremotos por dia. Mais terremotos aí moderados, que é acima de 5 graus, nós temos 800 por ano. Se é 800 por ano, nós temos mais de 2 por dia, só desses 5 graus, galera. E os grandes terremotos, acima de 7 graus, nós temos aí, em média 18 por ano. Os grandes terremotos, tá? Por exemplo ali, ó, excepcional, devasta a zona de raio de milhares de quilômetros. Nós temos um a cada 20 anos, como aconteceu ali em 2004 na região da Indonésia, provocando muita morte ali. Mais de 200 mil pessoas morreram, associado, claro, ao terremoto, mas muito ao tsunami. Nós já vamos falar para você o que é um tsunami. Tsunami, claro, é uma onda gigante, né? A tradução da palavra japonês significa onda no porto. Você que surfa aí, tá ligado? Você que surfa, tu sabe como é que funciona o mecanismo da onda. A onda é formada pelo vento. O vento bate numa grande pista que é o oceano e ela gera esse movimento circulatório. Veja aqui, ela gera um movimento circulatório, beleza? Tranquilo isso. A onda no fundo lá do oceano não quebra pela profundidade, porque ela consegue girar, então ela não estoura, ela não quebra, e ela vai só formando aquela ondulação. Beleza, Marcelo? Por que a onda estoura? Porque ela, quando entra em contato com algo no fundo dela, então aqui ela consegue passar, aqui ela não consegue passar, então aqui ela estoura, esse é o processo. Tá, Marcelo, o que tem a ver isso? Tem a ver aqui com a questão do tsunami. Então, o tsunami ele é gerado por 2 fatores principais, né? Um é a movimentação das placas tectônicas, ou então quando cai um bloco rochoso na água, pode gerar também uma ondulação e um tsunami. É assim que ele funciona. Beleza, movimentou a placa tectônica, esse maremoto deu origem a essa ondulação, ela desloca numa velocidade acima de 600 km por hora, sim, 600 km por hora, e tem uma altitude média de 10 metros, claro, depende da intensidade do terremoto. E assim ela vai deslocando. À medida que a onda vai indo normal, ela vai girando, é como se ela fosse puxando a água da frente, ela vai crescendo o seu tamanho. O tsunami tem um grande poder de destruição, porque quando ele é gerado lá no meio do oceano, ele vai formando essa ondulação com grande velocidade, ela vai puxando toda a água da frente. Tanto é que uma das maneiras da gente prever o tsunami, se estiver na praia, é quando o mar do nada começar a recuar. Pelo amor de Deus, não vai fazer vergonheira se estiver na praia, tem as marés, não vai confundir, tsunami, não. No Brasil, não tem como dar tsunami, a princípio, a não ser que caia um grande bloco rochoso lá na Europa, na África, naquela região lá, nas Ilhas das Canárias, que tem lá vulcões, aí pode acontecer, mas como as placas estão em movimento divergente, separando, não tem como dar tsunami no Brasil, beleza? Segue lá então, Marcelo. Então esse processo, sobe todo o nível do oceano, então a ondulação vem aqui, ó, aparece a imagem aí, olha na tela aí, então ela consegue girar e daí ela entra dentro do continente, causando assim muita destruição. Aqui sim o pior da história, veja na imagem também aí, na região lá da Indonésia, no Índico, deu um grande tremor, mais de 200 mil pessoas morreram. Hoje, claro que os países botam boias para monitorar, o Índico não tinha muita dessa tecnologia até então, por isso não conseguiram alertar muitas pessoas e muita gente morreu. Deu para entender o processo? Tá, então agora para fechar essa aula, vamos fazer uma questão irada aí. Veja na tela, lembre-se, pausa a questão e resolve comigo uma questão de vestibular. Uma dica importante, olha aqui para mim, tá? Eu tenho geralmente colocado nos exercícios questões somatórias. E tem muita aluna que tem pavor das questões somatórias. Então eu vou te ensinar uma dica bem interessante aqui que pode te ajudar. O que é isso, Marcelo? Galera, é o seguinte, uma questão somatória, ela vai ali numa PG, 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, e vai no máximo até 64, porque o gabarito pode dar de 0, 1 até 99, não pode dar 0, 0 e não pode dar 100. Primeira dica para você, é o que bota 100 de pouco tá errado, galera, só vai até 99. A segunda dica que eu falo para você é uma pesquisa feita, há algum tempo, já há mais de 10 anos, que a maior parte do Brasil inteiro, dos vestibulares, tipo da UFSC, da Universidade Federal da Bahia, que usam somatório nas suas questões, a maior parte dela tem de 2 a 3 corretas. E não é assim, acerta uma, erra a outra, tem a parcial para você. Então vem aqui comigo para eu te explicar, para te não começar a chutar. Então olha a lógica, então tem 01, 02, 04, 08, 16. A maior parte das questões tem essas 5 alternativas. Então se o gabarito correto fosse 02, 08 aqui, correto? Aí você marcou só 02,
Ou então você marcou essa aqui junto, ó, 1, 2, 3, não quer dizer que você errou. Ah, eu anulei ali. Não, galera, presta atenção como é que funciona. Eu marquei essas duas e não marquei essa. Então, por exemplo, essa eu não marquei, eu acertei. Essa eu marquei, eu acertei. Essa eu marquei, não era, eu errei. Essa eu não marquei, eu errei. Mas essa aqui de baixo, eu não marquei, eu acertei. Então, eu acertei 3, errei 2. Então, eu ganhei uma pequena pontuação, 0, 3, 0, 4 nessa questão. Deu para entender como é que é o processo? Então, eu não saio chutando toda a questão. Eu paro, vejo ali as alternativas e marco quando eu tenho certeza. Obviamente que é um curso como medicina, você estudou para isso, você tem que arriscar muitas das vezes para marcar mais ponto, né? O risco faz parte do processo da seleção. Vai a questão comigo aí então, vamos lá fazendo uma somatória. Sobre a formação geológica do planeta, é correto afirmar que as placas tectônicas são bastante rígidas. Sim. Por isso exercem pressão umas sobre as outras, originando assim vulcanismo e tsunamis. Sim. Não quer dizer que é só isso, mas elas geram isso. A próxima. As placas tectônicas estão em constante movimento e vários terremotos são ocasionados pela energia liberada entre elas, do choque delas. Verdadeiro, Almirado. É a próxima. O Brasil está situado entre a placa Antártida e Africana, o que afasta o risco de qualquer tipo de tremor, mesmo do grau baixo. Totalmente errado. É a placa sul-americana, totalmente na placa sul-americana, e temos terremotos, como vimos na aula de hoje, Almirado. A próxima. Devido aos fatores geológicos específicos, não é possível associar terremoto ao vulcanismo. Pelo amor de Deus, né? Totalmente associados. A próxima, a litosfera é a camada rochosa que cobre a Terra. Sim, litosfera, ou então chamada de crosta terrestre. A próxima, a teoria da deriva continental teve grande impacto quando foi criada no meados do século XX. Contudo, estudos mais recentes demonstram que ela não é verdadeira devido à causa das consequências do aquecimento global. Nada a ver, meu querido, nada a ver. A teoria sim, ela é aceita no começo. Obviamente ela foi contestada por algumas pessoas e depois ela foi comprovada. A Terra continua em transformação porque as forças que vêm do planeta mantêm os continentes em movimento. Verdadeiro. Muito bem, meu aluno irado, fechamos a nossa aula de Geologia 2. Continua atento, vamos estudar sobre rochas, sobre solo, sobre relevo brasileiro, sobre reservas minerais. Fique com a gente, vamos estudar e conquistar a sua tão sonhada vaga. Um beijo a todos os alunos aí que estão curtindo o nosso trabalho. Muito obrigado pelos elogios. A família Irado está crescendo e eu vou aqui divulgar um detalhezinho bem bacana para você. Se você passar aí no vestibular aí, né? Vamos aí divulgar aí para todo mundo aí a aprovação dos alunos irados em nosso site, no Instagram. Vamos fazer uma propaganda massa. Vamos tentar mandar um brinde para cada aluno que conquistar o seu sonho. Um beijo em seu coração e até a nossa próxima aula, aluno irado.